tecido empresarial português, nós temos sempre a noção de que é caracterizado por uma cultura de gestão muito pouco participativa e até autocrática. Esta visão que nós temos da gestão do tecido empresarial português leva a que muitos digam que não faz sentido este tipo de sistemas mais participativos e democráticos. A nossa visão aqui na escola é que é exatamente o contrário. É por historicamente ter essa característica que se calhar faz mais sentido tentar mudar o estilo de gestão. Eu só gostava de salientar um bocadinho o que o meu colega Luís foi dizendo sobre os efeitos do orçamento e com alguns apontamentos de algumas histórias que nós vamos conhecendo da nossa passagem pelas empresas. Um primeiro efeito pernicioso é que os orçamentos servem dois propósitos, um propósito de planeamento e um propósito de alinhamento e de motivação das pessoas. Ora, no propósito de planeamento nós queremos planear o melhor possível e atingir os números mais fiáveis possíveis, mas quando queremos motivar nós tentamos criar desafios e depois vamos ter duas visões orçamentais, uma para motivação que tende a ser otimista, que depois leva-nos a orçamentos para planeamento que nunca se cumprem. Isto por um lado, o que leva a que algumas empresas, como nós conhecemos, por exemplo, criem dois orçamentos distintos para os dois efeitos. Às vezes até criam uma linha, que nós conhecemos aqui uma história na casa, uma linha no orçamento que se chama coeficiente de ajustamento, que é para ajustar estes dois mundos, um que tende a ser otimista para motivar pessoas e outro que tende a ser fiável para planear o melhor possível. Um dos princípios do Beyond Budgeting é exatamente a separação destes dois mundos. Nós devemos fazer planeamento e devemos usar outros instrumentos para alinhar. Mas esta questão de ligar os recursos humanos e seus incentivos ao orçamento leva a comportamentos que nós chamamos, o Luís também chamou a atenção sobre isso, desviantes, isto é, toda a gente começa a pensar em gerir para atingir o que está no orçamento. O orçamento funciona como uma espécie de, por um lado, cheque em branco para eu poder fazer o que quiser dentro do orçamento. Eu já ouvi as gestoras a dizer, coloque-se isso no orçamento para eu poder gastar, por exemplo. O orçamento como uma espécie de autorização para a gestão estática. E, por outro lado, leva a que os gestores façam a sua gestão para atingir os números que lá estão, não para atingir o que pode ser mais relevante num dado momento de tempo, mas para atingir o número que foi colocado no orçamento, se calhar há um ano atrás, com um contexto completamente diferente. Ora, isso origina aquilo que nós chamamos em controle de gestão miopia de curto prazo. As pessoas gerem para atingir o que estão a ver hoje. O que estão a ver hoje é alguém que está ao seu lado a perguntar porque é que tu não vendeste 100 quando no orçamento estava 100. E leva os gestores a terem comportamentos que não otimizam a criação de valor das empresas, otimizam o seu desempenho que está relacionado com o orçamento. E todos conhecemos as histórias da gestão recente que são sintomas dessa miopia de curto prazo. As pessoas tendem a gerir para o que lhe vão perguntar a seguir e não a gerir para o que cria mais valor futuro. O problema é que os orçamentos são estáticos, não são dinâmicos e, portanto, essa estaticidade, se assim se pode dizer, leva a que a gestão não tome as decisões que criam mais valor no futuro. E os comportamentos às vezes nem são piores do que isso, porque leva as pessoas a manipular resultados para atingir os resultados que estão previstos, leva as pessoas a mentir, porque um dos efeitos muito estudados é que os gestores, para atingirem no futuro o que está no orçamento, mentem na definição das metas. Se eu acho que vou conseguir vender 150, vou dizer 100, que é para depois conseguir atingir a meta. Todos estes efeitos levam a que o Beyond Budgeting vem a dizer, com alguma razão ou com uma pertinência, que aquilo é um instrumento de mentira. Toda a gente anda a mentir a toda a gente. Andamos a mentir nas metas, andamos a ajustar resultados para atingir o que estava previsto, andamos muitas vezes a manipular resultados, a gerir informação para atingir o que estava previsto. Isto leva-nos a que só estamos a viver a gestão sobre um instrumento de mentira, estamos todos preocupados com as linhas que lá estão e não em gerir o negócio, como o Manuel da Norte dizia. Os gestores têm que gerir o negócio e não gerir linhas do orçamento. Ora, esta filosofia que se criou à volta do orçamento é o que vem hoje criar a oportunidade para o contestar e, portanto, nós não acreditamos que a desculpa da cultura portuguesa ser pouco participativa seja relevante para este caso. É evidente que há exemplos no Beyond Budgeting muito radicais da utilização da ferramenta. O Biarte deu-nos um exemplo de uma empresa no Brasil que autodefine os salários. Acho que não vamos chegar tão longe aqui em Portugal tão cedo. É um exemplo de transparência total, toda a gente conhece os salários de toda a gente e as equipas é que definem os salários, não há definição de salários. O interessante que acontece é que os salários acabam por ser iguais
ao que é normal no mercado. Havia outro caso, já agora por curiosidade, em que as despesas de deslocação não têm limites. As pessoas que vão viajar escolhem como é que querem viajar. E nesse exemplo o que aconteceu foi que as despesas diminuíram, não subiram. Porque a transparência total leva a que as pessoas a equipa se autorregule. E, portanto, entre um sistema que nós chamamos de mentira, em que toda a gente anda a esconder tudo de toda a gente, e um sistema que leva à democracia da gestão, entre aspas, na sua visão mais radical, acho que preferimos o segundo. É evidente, e acho que isso também aconteceu na Norte, e nós temos acompanhado o caso de perto, é que os gestores que não gostam de transparência e responsabilização são aqueles que dizem mal do sistema e, portanto, não querem adotar o sistema, dizem que aquilo não serve, que não conseguem viver sem orçamentos, porque provavelmente o paradigma muda e, portanto, a cultura já não é uma cultura de andar a gerir para atingir o número que lá coloquei antes, é andar a gerir para atingir o melhor resultado possível no contexto. Eu queria salientar isto, que é para dizer que não me parece que seja a cultura que justifique a não adoção do sistema. O que é verdade é que, e a nós é um bom exemplo, é que nos casos em que isto muda, não é assim tão difícil para os gestores, por exemplo, que às vezes não se evidenciavam tanto, provavelmente porque estavam, entre aspas, à sombra daqueles que manipulavam resultados ou que geriam a mentir, entre aspas, começam a evidenciar-se aqueles que são capazes de assumir responsabilidades. E os que viviam a contestar o que existia, ou que contestam agora o que existia, perdão, começam a sobressair como os que não querem assumir responsabilização. Eu diria que não é uma cultura muito fácil, porque são muitos anos disto, e não é só em Portugal. É verdade que nós não podemos ignorar que as culturas nórdicas são mais participativas, são mais democráticas, mais transparentes, mas acho que também é uma oportunidade para a mudança na gestão portuguesa, e nós temos muita experiência com as empresas e vemos muitos casos em que toda a gestão se baseia na discussão, por exemplo, do desvio. Porque é que não atingiste, porque é que não conseguiste, na desculpa para não ter atingido. Nós costumamos brincar e dizer que anda toda a gente a gerir como se estivesse a conduzir, a olhar para o espelho retrovisor. Ninguém olha para a frente, toda a gente está a olhar para trás, a tentar justificar o que é que aconteceu. Neste novo paradigma tenta-se conduzir o automóvel, a empresa, olhando para a frente, que deve ser esse o caminho. É evidente que isto é possível numa cultura de gestão que não penalize excessivamente o erro. Uma cultura de gestão que encara o erro como oportunidade e não como uma penalização. Porque se for penalização, o que as pessoas vão fazer é encontrar desculpas, é manipular a informação, é, como eu conheço algumas histórias, pôr em causa a informação, dizer que aquilo não serve para nada porque está mal calculado. Então nós temos que quebrar com esta lógica recorrente, que está muito instituída, é verdade. É muito difícil quebrá-la, mas também as escolas servem para isso, que é para quebrar com os paradigmas históricos, né? Tentar introduzir inovação na gestão.